Hoje nós vamos ver o teorema de Kelvin, o chamado teorema de conservação de circulação, e vamos ver também a importância dele, particularmente no estudo do escoamento incompressível de um fluido ideal em torno de fólios, né? Então nós vamos começar aqui com a equação de conservação de vorticidade, né, que nós já deduzimos anteriormente, né? Equação de conservação de vorticidade. Vou colocar aqui a derivada total da vorticidade, que é o rotacional da velocidade, né? Nós definimos como sendo o rotacional da velocidade, né? Então, derivada aqui local mais a derivada convectiva, isso aqui é igual a um termo que é o chamado estiramento de um filamento de vórtice, mais o termo viscoso, que é a viscosidade cinemática, multiplicado pelo Laplaciano da vorticidade. Este termo aqui de estiramento de um vórtice, no caso bidimensional, ele não existe, né? Porque a vorticidade ela só tem uma componente, que é a componente z, e ela é perpendicular no plano, né? ao plano, então esse produto escalar vai me dar zero. Aqui eu tenho divergente da velocidade, independente do escoamento ser compressível ou incompressível, né? Então nós ficamos essencialmente com a equação, que eu vou colocar aqui no caso bidimensional, 2D, eu vou ficar com a equação, eu vou escrever na única componente da vorticidade, que é a componente z, derivada total vai ser igual a del ômega z del t, mais o termo convectivo com as duas componentes da velocidade. Isso aqui é igual a zero, ni Laplaciano de z. Então, isso aqui é o caso bidimensional. Se particularizarmos ainda mais o caso de um fluido ideal, isso aqui vai ser zero, a nossa vorticidade, ou melhor, a nossa viscosidade, aqui no caso a viscosidade cinemática vai ser zero. Então nós vamos ter esta aqui é a derivada total, aqui apagar, letra maiúscula. Isso daqui vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Eu esqueci só de comentar. Essa equação anterior aqui é totalmente análoga à equação da energia ou a equação de condução de calor, né? Ela é exatamente análoga aí para o problema de condução de calor, né? Então vocês veem aqui, ao invés da viscosidade, nós vamos ter um coeficiente aí que está relacionado à condutividade térmica aí no meio, mas ela é totalmente análoga, né? E se nós agora aplicarmos o teorema de Stokes, o que o teorema de Stokes faz? Transforma uma integral de linha numa integral na área ou vice-versa, né? E no caso aqui, por que nós vamos estar interessados em utilizar o teorema de Stokes? Para transformar aqui a vorticidade em circulação, né? Como é que era o teorema de Stokes, né? Só para vocês lembrarem, né? O sigma, considerar um d sigma aqui, ele era a definição da circulação é v escalar dl, uma curva fechada, nós vamos admitir sentido horário como sendo positivo. Isso aqui é transformado numa integral na área do hot v. Vamos já colocar aqui no plano, para ficar mais fácil. Vou tirar aqui. Se bem que aqui, aqui continua. Nós vamos considerar aqui depois, no plano. Vai ter somente a componente z. E isso daqui me fornece ômega z dA
numa área fechada, numa área A, né? Então, se eu multiplicar esta equação por dA e fizer a integral, eu tenho isso aqui é transformado em d gama dt igual a zero. Já coloquei a derivada total para ficar mais fácil. Isso aqui é o chamado teorema de Kelvin. Qual que é o significado dele? Ele diz apenas uma coisa. Se a circulação era zero num dado escoamento, ao longo do tempo essa circulação vai ter que continuar sendo igual a zero, né? Nós vamos ver qual que é a implicação disso no escoamento em torno de um fólio na próxima transparência. O teorema de Kelvin também é chamado de teorema conservação de circulação, ou conservação de circulação. Então vamos ver agora qual que é a implicação matemática desse teorema. Vou passar para a próxima transparência. Então nós vamos ver qual que é a implicação matemática deste teorema. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenha um fólio imerso num fluido. Vamos considerar que o fluido no início, e para um instante, qualquer instante de tempo antes do t igual a zero, o meu fluido estava parado. O fólio e o fluido estavam parados. Aí é fácil, a velocidade é zero em tudo, o rotacional da velocidade vai ser zero. Se eu utilizar o teorema de Stokes, a circulação vai ser zero. Então eu tenho para t menor do que zero, eu tenho circulação igual a zero em todo o meu escoamento. Se eu pegar qualquer circuito aí, vai dar sempre zero, porque a velocidade é zero em todos os pontos. E vamos supor que, impulsivamente, eu, por exemplo, liguei o meu túnel de vento, né? Então eu tenho aqui meu fólio. É o mesmo fólio, né? Eu impulsivamente liguei o túnel de vento com uma velocidade U ao longe, que eu vou chamar de U infinito. Então aqui o que vai acontecer, minha gente? Vai ter um transiente inicial que vai ser num intervalo de tempo muito pequenininho. Depois nós vamos ver algumas simulações que mostram exatamente isso. Nós vamos ver que para esse intervalo de tempo muito pequenininho, muito pequeno, o que vai acontecer é que eu vou ter o início da formação de um vórtice aqui, e ao mesmo tempo, se eu tomar a circulação do fluido em torno de um fólio, eu vou ter uma circulação aqui, vamos chamar isso aqui de gama do fólio, isso daqui de gama do vórtice, nós vamos chamar de vórtice de partida. E por que começa a se formar esse vórtice de partida? Porque nós já vimos que a condição de Coulomb tem que ser satisfeita, e o fluido, quando ele tende a girar aqui em torno aqui desse canto vivo, que é o nosso bordo de fuga do meu fólio, a viscosidade, apesar de nós estarmos desprezando essa viscosidade, o fluido ele não consegue ter velocidades infinitas, a natureza não permite. Então eu começo a formar um vórtice aqui em torno desse canto vivo. E quando eu chegar a um regime permanente final, ultrapassar essa condição transiente que ocorreu de zero até epsilon, o que eu vou ter efetivamente é um valor constante desse gama do fólio. Tanto esse gama do fólio aqui como esse gama do vórtice, eles foram crescendo. Apesar, eles têm sentido opostos, né? Um está girando no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Nesse intervalo de tempo, eles crescem em módulo até chegar uma hora que eu tenho esse gama do fólio constante. E eu vou ter alguma coisa, eu estou representando a esteira por esse pontilhado, alguma coisa que é o vórtice de partida, que vai lá para o infinito,
e que por um acaso o gama desse vórtice de partida isso para t maior que epsilon, esse vórtice de partida em módulo ele tem o mesmo valor do gama da circulação em torno do fólio. O gama de vórtice de partida, ou gama de qualquer vórtice, a gente já viu que está ligado à intensidade de um vórtice, né? E a intensidade do vórtice ela é igualada à circulação que esse vórtice cria em torno dele, né? Então, quando eu falo gama ou intensidade do vórtice, é a mesma coisa. Aqui fica fácil ver um vórtice. Aqui o aluno não acha tão fácil ver um vórtice. Aqui ele tem que pensar em circulação. Aí ele tem que pensar em, se eu traçar um circuito fechado e calcular a integral do V escalar dl ao longo desse circuito fechado, eu chego a um número que é o gama do meu fólio. E o teorema de Kelvin, como é que eu satisfaço o teorema de Kelvin e compatibilizo essas três condições aqui? O que o teorema de Kelvin dizia? Que a derivada total de gama em função do tempo era igual a zero. Como aqui eu tinha velocidade zero em todos os pontos, é óbvio que o gama é igual a zero. Aqui eu vou ter que ter também o gama igual a zero. E como é que isso se dá? De uma maneira muito simples. O gama do fólio menos o gama do vórtice de partida tem que ser igual a zero. Bom? Então, o que acontece aqui? Aqui, se eu considerar os sinais, né, na verdade é um mais aqui, né? Aqui eu vou ter um gama que vai ser um número finito quando eu tiver numa condição em que aquele transiente inicial foi ultrapassado. Esse daqui vai ser um número positivo e esse daqui vai ser um número negativo, porque aqui na nossa convenção, tudo que está girando no sentido anti-horário tem o sinal negativo. Podemos reescrever, né, para não ter dúvida quanto ao sinal. O gama do fólio em módulo tem que ser igual ao gama do vórtice de partida em módulo. Né? Então vamos ver agora o significado matemático dessa conservação de circulação. Né? Então vamos pegar um vórtice, vamos pegar aqui primeiro vamos desenhar o fólio, né? Vamos considerar que eu tenha uma velocidade 1 infinito aqui, considerar que a minha esteira está indo para o infinito, onde eu tenho o vórtice de partida. E aqui vamos considerar o meu gama do fólio. E aqui o gama do vórtice de partida. Vórtice partida. Se eu tomar uma integral, vou fazer em vermelho aqui esse circuito, se eu pegar uma integral num circuito que vai até o infinito, vou pegar o circuito aqui no sentido horário, se eu pegar essa integral aí, como eu estou indo até o infinito e estou incluindo os dois vórtices, né? Essa integral em vermelho, se eu pegar a circulação desta integral aí, o V escalar dl, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter um vórtice, vai me dar um valor aqui, que na verdade vai dar zero, né? Porque eu tenho aquilo que eu falei anteriormente, né? Um vórtice com sinal positivo e outro negativo. Partida. E aqui então vai dar zero. No entanto, se eu tomar, vamos aqui, tomar agora um outro circuito, vamos voltar aqui ao azul. Se eu pegar o circuito que somente tem o fólio no seu interior e não o vórtice de partida,
Se eu tomar a integral nesse circuito aqui, vamos chamar isso daqui de curva, vamos chamar a primeira de curva 1 e a segunda de curva 2. Se eu calcular aqui o gama na curva 2, V escalar dl, vai me dar aquele gama do fólio, não vai me dar mais zero. E se eu tomar, vou aqui colocar só o vermelho e deixar claro que esse é o C1, se eu tomar agora uma curva 3, também no sentido anti-horário, essa curva 3 aqui, se eu tomar e calcular o gama V escalar dl nesta curva 3, sempre são curvas fechadas, né? Eu vou ter o valor daquele gama do vórtice de partida, que por um acaso vai ser um valor negativo. Na nossa convenção aqui, é o sentido horário, é positivo, no sentido anti-horário, o gama é negativo, né? E aí, dessa forma, a gente compatibiliza, né? Depende do circuito que nós tomamos, nós vamos ter o valor zero, um valor finito positivo ou negativo. E qual que é o valor da circulação que a gente tem que utilizar, que nós temos que utilizar no teorema de Kuta-Joukowski para calcular a sustentação do fólio? É esta daqui. O L', como nós vamos deduzir no próximo screencast, ele é igual a essa circulação do fólio multiplicado pelo U infinito, multiplicado pelo ρ. Então, dessa forma, a gente compatibiliza as duas coisas, o que é utilizado no teorema de Kuta-Joukowski com aquele resultado que é o teorema de conservação de circulação de Kelvin, né? Agora vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo que mostra bem esta questão da formação do vórtice de partida. Nós já vimos anteriormente, quando discutimos a condição de Kuta. Vamos ver agora novamente. Vamos ver agora novamente esse vídeo. Se vocês estão lembrados, esse vídeo mostrava a distribuição de pressão no fólio, a força resultante, e aqui vocês vão ver a formação do vórtice de partida. E o crescimento da sustentação. Isso daqui é extremamente importante. Por quê? Mostra que a circulação em torno do aerofólio está crescendo, até que, e essa daqui também está crescendo, mas com o valor aqui da circulação é negativo, de forma que a soma dos dois sempre vai dar zero para satisfazer o teorema de Kelvin, e ela cresce até chegar num valor finito, que me dá a força de sustentação utilizando o teorema de Kuta-Joukowski, né? É um valor que é alcançado depois daquele transiente, ou melhor, desse transiente inicial ser ultrapassado, né? Então aquele intervalo de tempo muito pequenininho em que existe esse transiente, a formação, o início da formação do vórtice de partida ou o aumento da circulação em torno do fólio, a gente não considera esse intervalo de tempo na hora do cálculo da força de sustentação através do teorema de Kuta-Joukowski, né? Vamos continuar aqui o vídeo, só para vocês. Nós vamos ver mais uma vez. Aí chega num valor finito, que é igual ao valor do vórtice que me fornece a circulação em torno do fólio. Então assim nós terminamos mais esse screencast e
agora espero que vocês tenham entendido bem a questão do vórtice de partida, o teorema de conservação de circulação ou teorema de Kelvin e qual que é a circulação que nós temos que utilizar no teorema de Kutta-Joukowski para obter o L, que é a minha força de sustentação.